Boa tarde a todos, obrigada pela participação de vocês nesse nosso encontro virtual. Falando um pouco da nossa agenda, a gente vai ter uma breve abertura da nossa diretoria. Após o nosso gerente de investimento, Rogério Brenan Pazin, fará a apresentação sobre o desempenho dos investimentos em 2021. Depois, o nosso especialista atuário, Moisés Paolazzi, fará a apresentação atuarial. E aí, após as apresentações, a gente vai fazer uma abertura, vai ter um tempo para as nossas perguntas, né, para as dúvidas de vocês, que podem ser feitas através do nosso chat, na barra superior, né, então você já pode ir ao longo da nossa apresentação registrando as suas dúvidas, ou após as apresentações, você pode erguer sua mão ali no ícone reações, e assim que a gente der a palavra, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta para a nossa equipe. Lembrando que essa apresentação, essa live está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no nosso portal, juntamente com os PDFs das apresentações da área de investimento e da área atuarial. Então, vamos dar início à nossa live com a abertura do nosso diretor superintendente Ezequias. Fique à vontade. Muito bem, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Fundação ELFS, quero dar boas-vindas a todos. Dizer que esse evento é um evento que a gente faz a cada ano, né? E a intenção é mostrar os resultados do ano anterior, né? Deixar todos à vontade aí. O nosso ambiente aqui, embora estejamos aí num ambiente diferente, que nos últimos 2 anos passou a ser muito usado, né? Esse ambiente tecnológico, mas a gente, à medida do possível, vamos tentar tornar o mais informal possível. Peço que participem, não deixe de escrever no chat se tiver alguma dúvida ou mesmo levantar a mão, né, através do aplicativo, aí pedir a palavra para fazer alguma exposição oral, se quiser. Mas é importante o sucesso desse encontro. A gente vai estar cumprindo aí os objetivos à medida que todos que estão aqui saiam com as informações, com as dúvidas todas sanadas. Então, sem mais delongas, eu vou passar. Eu sou o superintendente, mas está comigo também aqui o Rafael, que é o diretor financeiro, e o Roberto, que é o diretor de seguridade. Eu vou passar para eles também daí a sua breve saudação. Boa tarde a todos. Então, me apresentando, né? Como o Ezequiel comentou, meu nome é Rafael, eu sou funcionário de carreira da Eletrosul, atualmente na diretoria financeira da Elos. Segunda-feira, acho que a gente está completando aí 8 meses de gestão do plano BDCGTE, né, aqui na Elos. Então, esse é o primeiro ano em que a gente faz esse trabalho de resultados com os senhores. O que a gente costuma falar, né, nessas apresentações é que é um espaço bastante valioso pela nossa parte para não só passar, né, aos participantes como foi o ano, quais foram as estratégias que foram traçadas, o que a gente vê para frente. E aí nós trazemos aqui os nossos técnicos para fazer essas explanações, mas mais importante que isso, ouvi-los também, né, tirar dúvidas, entender como é que está o nível de preocupação, de expectativas dos senhores com relação à gestão. Também, sem mais delongas, eu desejo boa apresentação a todos e passo a palavra para o diretor Roberto. Bom, boa tarde a todos. As palavras são as mesmas do Ezequiel, do Rafael, né? É importante a participação de todos vocês, mas quero me apresentar para alguns que não me conhecem. Eu sou o Roberto, eleito pelos participantes, diretor de seguridade, né? E é isso, ó. Desejo aí para vocês uma boa apresentação e estamos à disposição aí, tá? Passo para a Vivian, né, Vivian? Obrigada, Roberto. Então, para dar sequência aqui à nossa live, o Rogério, nosso gerente de investimentos, começará a sua apresentação. Olá, boa tarde. Bom, eu sou o Rogério, sou o gerente de investimento aqui da entidade. Acho que deve ser o segundo contato que nós estamos tendo com vocês, que são participantes aí do plano BDCGTE. Então, sou responsável ali na parte da gestão, tenho 13 anos
de casa, então um tempo aí considerável. Vou fazer aqui a minha apresentação e fazer um contexto do que nós estamos passando em termos de cenário de investimentos, né? Cenário global, quais são os desafios, o que a gente está vendo para frente, e contextualizar também um pouquinho dos resultados de 2021 e os resultados obtidos aí no primeiro TRI de 22. Bom, espero que vocês estejam vendo a apresentação. Deixa eu ajustar aqui para eu poder também interagir com vocês. Vamos lá. Bom, falando de cenário global, né? Então, a gente tem aí basicamente 3 assuntos em pauta, 3 assuntos que os investidores estão olhando com lupa, e esses 3 assuntos é o que está dando, né, as direções em relação às estratégias de alocação. Não é muito diferente do que a gente viu ao longo de 2021, né? Claro que entrou uma variável nova nesse ambiente, que foi o conflito da Rússia com a Ucrânia. Esse conflito traz implicações porque ele encarece algumas matérias-primas, como gás, petróleo, alimentos, né? E encarecendo essas matérias-primas, o resultado final disso lá na ponta é que o produto para o consumidor também vai ficar mais caro, né? Então sobe o preço do petróleo. Quando a gente vai no posto de gasolina, o preço do litro da gasolina reflete todo esse ambiente, que resulta no quê? Numa pressão inflacionária. E essa inflação, ela está sendo um fenômeno, né, global, né? Então, estamos tendo problema de inflação na Europa, problemas de inflação nos Estados Unidos, problemas de inflação no Brasil, né? Inflação, o ano passado fechamos na casa de 2 dígitos, com 12 por 10, 12%. Esse ano, a cada indicador é uma surpresa negativa, porque o índice sempre vem pressionando ainda mais o IPCA, o INPC, o GPM, e isso faz com que os bancos centrais tenham que atuar na economia com a elevação da taxa de juros para conter essa inflação. E uma parte também desse cenário de inflação vem de Covid, né? Na China, a gente voltou a presenciar, né, a ouvir pelas notícias que alguns surtos de Covid em algumas cidades, e essas cidades ali, com tolerância zero, acabaram praticando alguns lockdowns. Esses fechamentos, novamente, implicam no quê? Numa ruptura na cadeia de suprimentos, né? Então, a gente vê, principalmente assim, o que ficou bem nítido são os componentes eletrônicos, seja para computador, para celulares, para carros, né? Então, isso tem um impacto na linha produtiva, que, consequentemente, né, maior demanda, menos oferta, maior o preço, maior inflação lá no produto final. Então, você pega a variável de guerra na Ucrânia, as implicações econômicas por conta da pandemia, tudo isso, né, e estímulos monetários que todos os bancos centrais, todas as economias fizeram, né, para diminuir o impacto da Covid, medidas de estímulo, isso também trouxe aí um impacto significativo na inflação. E por que tudo isso? Porque olhando qual será, né, o comportamento do Banco Central americano. Então, é sabido que os Estados Unidos vão subir juros, só que o mercado tem a dúvida: qual o tamanho dessa subida de juros? Aonde que vai ser a medida que possa, né, controlar a inflação americana sem prejudicar o crescimento econômico? Uma vez que o juro subindo no mundo, né, a revisão de crescimento mundial também está sendo revista para baixo. E por que isso? Porque à medida que sobe os juros nos Estados Unidos, aqueles títulos que o investidor pode aplicar passam a ser favoráveis, lembrando que o título americano é o título mais seguro do mundo. Então, ele direciona parte do seu capital que estava direcionado para mercado emergente, dentre eles para o Brasil, para os Estados Unidos. E aí a gente tem o quê? Uma pressão vendedora
em títulos públicos, títulos privados, ações, e com essa pressão vendedora a gente tem a desvalorização dos ativos, consequentemente rentabilidades negativas, né? Porque esse capital está sendo direcionado para um outro investimento em um outro país. Então, por isso, o mercado segue com lupa, né, quais serão os próximos passos do Banco Central americano para que eles possam decidir sobre uma melhor estratégia de alocação de recursos. Tá? Então, a gente teve, no primeiro trimestre de 2022, né, o Brasil já está à frente desse processo de subida de juros, então a gente iniciou 2021 com os juros na casa de 2% e já estamos no primeiro TRI com os juros já na casa de 11%. Essa subida de juros, olhando 2021, que o Brasil também foi muito castigado, né? Bolsa sofreu, a renda fixa sofreu, os ativos ficaram muito baratos, então, e com uma maior rentabilidade, a gente teve um fluxo de capital para o mercado doméstico, bem expressivo de 60 bilhões, mais ou menos, ingressou na nossa economia, em bolsa, em renda fixa, que fez, né, a gente ter um resultado muito positivo no primeiro TRI. Né? E o 2021, o Brasil foi penalizado pelo investidor por conta de questões domésticas, então, bolsa muito barata, renda fixa muito depreciada, e aí essa chave mudou um pouquinho agora em 2022. E o ponto é, para que a gente continue, né, tendo um cenário positivo para os investimentos em 2022, vai depender, então, de como ficará os juros nos Estados Unidos e na Europa, basicamente nos Estados Unidos. O cenário ainda é benigno, né? Mesmo com uma alta de juros nos Estados Unidos, ainda o ambiente é favorável para investimentos no mercado doméstico. Então, esse é o ponto, né, das incertezas, né, e dos desafios na alocação de recursos para 2022. E aqui, quero só retratar para os senhores, né, tudo isso que foi dito. Então, a guerra na Ucrânia, o primeiro gráfico superior à direita, né, a gente vê ali que teve uma expressiva valorização em gás natural, em petróleo, em grãos, em minério de ferro. Por quê? Porque a gente tem uma retração da oferta, consequentemente esses preços são elevados, né? E isso deve permanecer por mais um tempo, né? Esse conflito deve se arrastar, né, segundo alguns especialistas, por mais tempo do que se imagina, porque as partes não estão se entendendo. E eu acho que o ponto de atenção também é que isso só fique nisso, né? Não se arraste para outras nações, porque aí a gente pode ter um desfecho muito ruim. Com essa elevação dos preços das commodities, as taxas de juros, que é o gráfico da esquerda, nas economias emergentes ainda elas estão atrasadas, os bancos centrais ainda estão iniciando esse processo. E, novamente, né, os Estados Unidos está no início do ciclo e a inflação lá é a mais alta dos últimos 40 anos. À medida que os juros forem subindo lá, a gente vai ter um processo de realocação mundial, mas, como eu falei anteriormente, cenário benigno, o nosso Banco Central já se antecipou a esse ciclo. A gente tem uma Selic, então, em 11,75, provavelmente na semana que vem ela vai chegar a 12, alguma coisa assim, e fecha o ciclo na casa de 13,25, né? O Banco Central comunicou na outra reunião que ele ia parar, né? Ia ter só mais uma alta, ia parar o ciclo de alta e ia esperar, né, o desenrolar do impacto da elevação dos juros na economia para ver se haveria necessidade ou não de mais elevação. Porém, os indicadores prévios de inflação e alguns outros já vêm indicando que me parece que o Banco Central vai ter que continuar os juros subindo aí na casa dos 13%. Essa é a expectativa do mercado financeiro. E o ciclo de queda começa só lá em fevereiro de 2023. Então, é o gráfico ali, né? A barra azul é o que já está precificado, né, o que já aconteceu, e a barrinha laranja são as projeções. Lembrando que o mercado futuro já projeta isso daqui há um bom tempo, já está nos 12%. Então, esse contexto de commodities mais cara,
cenário de aumento de juros no mundo acarreta no quê? Em uma piora de expectativa de crescimento global. Então, todas as projeções de crescimento global estão sendo revistas e revistas para baixo. Então, menor crescimento significa, no mercado de investimento, menor valorização de ações, maior taxa de juros. Isso tem um impacto significativo ali nas alocações de recursos. Então, tem uma migração de renda variável para renda fixa, de mercado emergente para mercado desenvolvido. Então, é um ponto que nós temos que acompanhar ali diariamente, a cada indicador, vendo como que vai ser, se dará esses passos da política monetária e se ajustando ao longo do tempo. Entrando especificamente agora no plano BDCGTE, né? É um plano que a gente recebeu em agosto do ano passado, então a gente está conhecendo, né, a estratégia da carteira, tá se familiarizando ali com os investimentos do plano. Não fizemos nenhuma mudança brusca na estratégia de investimento, porque aliado ao recebimento, né, em agosto, a gente pegou um momento de mercado muito desfavorável, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse realocar a renda variável do BDCGTE, a gente ia estar realocando no momento de bolsa muito depreciada. Quisesse mexer nas estratégias de renda fixa, também ia pegar os ativos muito depreciados. E o mesmo vale para os fundos multimercados que estão na carteira e assim por diante. Então, a gente preferiu segurar, não fazer mudanças bruscas, porque o momento também não estava ajudando. Então, um plano que está com quase 350 milhões de reais. A gente teve ali, né, a barra lilás expressivamente forte em 2021, que é a meta atuarial do plano, então INPC mais um juro real de 16,73. Mesmo se esse plano tivesse com a gente, com qualquer outra entidade de previdência, ele teria uma dificuldade muito grande de superar essa meta atuarial, porque a inflação de 2 dígitos no nosso contexto de títulos, né, de ativos financeiros, não tem nada que bata isso. Então, o plano teve uma rentabilidade nominal de 2,48, afetada por quê? Porque se 50%, quase 50 não, 40% da carteira do BDCGTE são compostas de títulos públicos e títulos privados marcados a mercado, que sofreu demais com esse processo de elevação de taxa de juros. Então, a gente tinha uma NTN-B negociada lá em 2021 na casa de IPCA mais 2,5, 3, dependendo do vencimento. Ela chegou a IPCA mais 4,5, 5 no final de 2021 e está agora IPCA mais 5,5, 5,60. Então, só essa componente da renda fixa impactou de forma relevante os investimentos do plano BDCGTE, aliado a um Ibovespa, né? Ali o plano tem BOVA 11, a bolsa desvalorizou quase 17% em 2021, então foi uma conjunção de fatores, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Os demais investimentos também tiveram algum impacto negativo, mas eles são marginais por causa do volume investido. O relevante mesmo está na renda fixa e na renda variável. Então, por isso que o resultado do plano é esse, 2,5%, né? Parte disso, gestão Elos de agosto, e boa parte da Fundação Família, quando nós recebemos o plano. E a inflação é o destaque negativo, 2 dígitos de INPC mais o juro real, quase 17%, fica muito difícil ali de superar essa rentabilidade. E aí, quando a gente vira a chave de 2021 para 2022, a gente já tem, né, uma melhora significativa do ambiente de investimento. Então, a gente teve janeiro e fevereiro ali meio morno, um mês positivo, outro mês nem tanto, mas março foi realmente a surpresa positiva, com todo esse apetite pelo investidor aos ativos brasileiros, né? Lembrando que em 2021 nosso mercado foi muito castigado, está aqui o resultado, né? 2%. E aí o investidor ingressou
num volume expressivo, com capital em renda fixa, em renda variável, e aí a gente teve esse retorno aqui de 3,06 só em março, com um INPC de 1,38, lembrando que o INPC é sempre com um mês de defasagem, e um acumulado no ano de 5,22, com uma meta atuarial de 3,58. Será sempre assim? Acredito que não, porque prevalece ali agora um ambiente de mais incertezas no curto prazo, então o investidor ainda está se debruçando sobre os números para identificar as melhores estratégias de investimento, e na nossa cabeça a gente entende que NTN é um bom investimento com taxa de NPC mais 5,5, 5,60, dependendo do vencimento, são taxas de juros superiores às metas atuariais do plano. Bolsa no médio prazo também se mostra um investimento atrativo para a alocação de recursos, e aos poucos a gente vai ajustando essa carteira. É o que a gente já vem fazendo, a gente aproveita esses momentos de depreciação, né, do valor dos ativos para a gente comprar. Então, a NTNB com taxa de juros de 5,5, a gente vai lá e compra, a bolsa caindo para 90 mil, 100 mil pontos, a gente vai lá e entra, compra novamente e olha, sempre mira o médio e longo prazo. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E aqui é o que eu também nós preparamos aqui para vocês verem a carteira do plano que vocês são participantes. Então, 70% é composto de renda fixa, 245 milhões de reais, sendo que só 216 milhões estão alocados em NTNs. Dos vencimentos, que é esse gráfico de barras aqui inferior direito, da 2023 até a mais longa 2055. Aí tem um pouquinho de LFT, 11 mil reais, um pouquinho de LTN, 60 mil reais, é inexpressivo, mas a grande alocação está em NTN. Boa parte dessas NTNs, ali, como eu falei, 40% está marcada a mercado. Parte delas 45, 50 e 55, papéis longos, que nesse cenário de alta de juros ele sofre demais, né? Então, isso que trouxe um impacto para o plano, uma parte do impacto, a outra parte foi a renda variável, 75 milhões de reais, aplicados em BOVA11, 75, 21% da carteira do plano. A ideia é que com isso, à medida que o mercado fique favorável, a gente vende essas BOVA11, comece a comprar cotas de fundos, que é o que a gente já faz para os nossos outros planos, mas esses são passos que tem que ser dado com muita prudência para a gente não errar ali o momento e de repente tomar uma decisão equivocada. Mas é uma ideia que nós em breve deveremos implementar. Temos uma parte também em investimentos estruturados, 12 milhões, né, quase 12 milhões e meio. Aí a gente tem fundo multimercado e fundos de participação. Os fundos multimercados são bons fundos, né, são casas extremamente competentes, Itaú, Bahia, enfim, são casas especialistas. O que chama atenção, e vocês devem saber, são os fundos de participação que tem dentro dessa carteira de 12 milhões. São fundos que têm problema, que não dá para sair nesse momento, né? A gente tem que permanecer ali por um tempo, então a gente está tomando pé desses fundos. Um que chama muita atenção é o óleo e gás, um fundo totalmente problemático, e um outro fundo que está no BDCGT e está na nossa carteira, que é o Rio Bravo, que é o FIP Energia, que vai desinvestir agora no meio do ano. Depois tem investimento no exterior, são 2 ETFs de Ásia, né? Foi muito bem em 2021, só que com 0,5% dos recursos do plano não faz muita diferença. E esse ano o investimento no exterior pode ser Ásia, Europa, Estados Unidos, está sofrendo. Nós também temos investimento no exterior nos outros planos, só que por meio de fundos também está sofrendo igual. Imóveis, são 3 imóveis aí em Porto Alegre, 2 estão vagos e 1 está alocado. Imóvel também a gente tem que pensar no médio e longo prazo, porque tem a determinação da Previc que nós temos que alienar. Então, a gente vai ter que alienar o imóvel da sede da Aero, se a lei permanecer, né, que é onde nós estamos instalados, um outro imóvel que é em Curitiba que nós temos, e essas 3 salas lá em Porto Alegre. Mas é uma coisa
a ser estudada nos próximos meses ou, sei lá, 1 ou 2 anos. E empréstimos, 3% do plano. Então, essa é a carteira de investimento que está alocado ali o recurso de vocês. E aí, para fechar, né, a gente não tem muito dado histórico para apresentar do plano, que nós acabamos de receber ele em agosto. Só queria deixar aqui um cenário de projeções, né? Então, a gente ainda segue com uma inflação acima da meta, né? Então, está com 7,5%, mais um ganho real, a gente vai bater ali 2 dígitos novamente em 2022. Selic, que nós iniciamos 2021 na casa de 2%, vai fechar ali, tá? A projeção de 12,25%, mas algumas casas já falam em 13%. Então, para alocação, 13% para pré-fixado, 12% para o papel pré, também é um ativo bem interessante para o médio prazo. Lembrando que lá em fevereiro de 2023 começa a cair esses juros, aí esse pré começa a trazer retorno. PIB, crescimento nulo, né? 0,5% em 23 e câmbio na casa de R$5, tá? E a tabela da esquerda ali é só para mostrar a ideia de inflação, de IPC, de inflação, né, INPC, IPCA e GPM mês a mês, e a Selic, né, como eu falei, 12,75, mas aí vai para 13 e depois começa um ciclo de queda, fechando ali com 12,25. Então, pessoal, essa é a apresentação que nós preparamos para vocês, a composição da carteira e um pouco do cenário, e eu queria fazer a apresentação mais rápido possível para deixar um espaço para a gente trocar ideia, né? Sanar eventuais dúvidas. Então, obrigado pelo tempo e a gente está à disposição. Obrigada, Rogério. A gente vai seguir com a apresentação do Moisés, né? E aí, na sequência, a gente abre para as perguntas. Pode seguir, Moisés. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa live. Para quem não me conhece, eu me chamo Moisés, sou especialista atuarial aqui na Fundação Elos e faço o intermédio entre a Elos e a nossa consultoria atuarial externa. O objetivo da minha apresentação é a gente falar um pouco sobre os resultados do plano no ano de 2021, mas antes disso eu gostaria de falar sobre os principais desafios que a nossa Previdência Complementar vem enfrentando ao longo dos últimos anos e como isso vem impactando os nossos planos. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Bom, acredito que já esteja aparecendo para vocês a apresentação. Então, vou iniciar falando sobre os desafios da Previdência Complementar, sobre longevidade e taxa de juros. Vou iniciar falando sobre longevidade. Nesse gráfico, eu trouxe algumas informações sobre a evolução da expectativa de vida ao nascer no Brasil, ao longo dos últimos 60 anos. Então, desde a década de 40, como a gente vem evoluindo. Então, esse gráfico, nas colunas azuis, representa a expectativa de vida dos homens e na coluna laranja, a expectativa de vida das mulheres. Então, a gente pode ver que na década de 40, a expectativa de vida dos homens era de 42 anos e das mulheres de 48 anos. A gente vai observando que ao longo do tempo essa expectativa de vida vem crescendo de forma bastante significativa, até que nos dias atuais a gente tem expectativa de vida para homens de 73 anos e para mulheres de 80 anos. Existem algumas explicações para a evolução bastante significativa observada, que é o acesso à saúde, saneamento básico, educação, entre outros fatores que impactam nessa melhora na expectativa de vida. Isso não é uma particularidade do Brasil, né? Então, diversos outros países já vêm observando isso há muito mais tempo, né? Então, alguns países europeus já têm essa expectativa de vida superior a 80 anos há mais de 20 anos. Então, já é algo que eles estão lidando faz bastante tempo. Outro fato curioso que eu trouxe foi uma projeção do IBGE que para a década de 2060
a gente vai ter expectativa de vida para homens na casa de 78 anos e para mulheres na casa de 84 anos. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que vai permanecer evoluindo ao longo dos próximos anos a expectativa de vida. Talvez não talvez não com um crescimento tão significativo como a gente observou ao longo das últimas décadas, mas é uma tendência de continuidade desse crescimento. Bom, mas vocês podem se perguntar o que isso tem a ver com o meu plano de benefícios, o que isso impacta. E a resposta é que isso tem tudo a ver com o nosso plano de benefícios. Isso porque um dos pilares da nossa previdência complementar é o regime de capitalização, que ele é baseado na constituição de reservas, que é o que a gente, em termos um pouco mais técnicos, chama de passivo atuarial ou provisões matemáticas. É um conceito um pouco difícil da gente explicar, mas eu vou tentar trazer ele para uma realidade mais próxima da gente. Então, vamos supor aqui um participante aposentado. Então, a gente, Elos, a gente como entidade, a gente sabe que a gente vai precisar pagar o benefício desse participante aposentado de forma vitalícia. Então, ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos, de acordo com a idade desse participante. Então, a reserva desse participante, o que é? É todo o fluxo futuro de pagamentos de benefício trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Então, a nossa reserva matemática basicamente é isso, é todo o fluxo futuro de pagamento de benefícios. Então, entendendo esse conceito, vocês vão concordar comigo que se a reserva matemática ela é o fluxo futuro de pagamento de benefícios, quanto mais tempo for necessário eu continuar pagando benefícios, mais reservas eu vou precisar ter. Então, aumentando a expectativa de vida, eu preciso pagar benefícios por mais tempo. Por consequência, eu preciso ter recursos maiores. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe uma informação sobre os impactos da evolução da longevidade nos nossos planos de benefício definido. E a informação é de que a cada ano adicional de expectativa de vida, isso representa um incremento de aproximadamente 3% no passivo atuarial. Ou seja, para cada ano de expectativa de vida adicionado, eu preciso 3% mais recursos financeiros hoje. Talvez isso seja um pouco difícil da gente ver só de forma escrita. Então, para isso, eu trouxe um exemplo, para que fique um pouco mais claro. Trouxe aqui algumas hipóteses, claro, no campo de exemplo, isso não tem relação com o nosso plano, e essas hipóteses são uma renda vitalícia, uma taxa de juros de 2%, um grupo com 2.000 participantes, só aposentados, e uma renda de 2 a 5.000. Aqui só hipóteses, só para a gente ter esse conceito de quanto que isso impacta no nosso plano de uma forma visual um pouco mais clara. Então, aqui a gente tem as informações da expectativa de vida e o quanto que é necessário de recursos para cada uma dessas expectativas de vida. Então, para esse mesmo grupo, dadas as mesmas características, só alterando a expectativa de vida, a gente vê qual é o impacto que isso causa. Então, para um grupo onde a expectativa de vida ao nascer é de 73 anos, a gente teria que ter de provisões matemáticas algo em torno de 742 milhões. Se a expectativa de vida desse grupo passar para 78 anos, a gente está falando de uma necessidade de reserva de 920 milhões. Bom, se a gente for um pouquinho mais para o extremo, uma expectativa de vida de 82 anos, a gente já está na casa de 1 bilhão e 35. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior é a nossa necessidade de recursos atualmente. Outro fator que eu gostaria de repassar com vocês seria a queda na taxa de juros e como isso vem impactando os nossos planos. Eu trouxe um gráfico do comportamento da Selic nos últimos 6 anos. Então, pegando aqui o período de 2016 a 2021, a gente consegue observar aqui uma trajetória de queda bastante significativa. Então, a gente sai lá de 14,25 no ano de 2016 para uma mínima histórica em 2021 de 2,75. E o porquê que isso é importante? Porque eu trouxe esse período para conversar com vocês.
Isso porque a Previc, anualmente, ela divulga uma portaria com uma tabela que a gente chama, no nosso meio, de corredor Previc, onde ela tem algumas taxas que são baseadas na média dos títulos públicos federais indexados ao IPCA dos últimos 5 anos. Então, em 2021, a gente avaliou esse período aqui, de 2016 a 2020. Então, a Previc divulga uma taxa média e ela define uma banda entre essa taxa que a gente pode adotar sem a necessidade de uma aprovação dela. Então, essa queda na taxa de juros, ela vem forçando a taxa de juros atuarial dos nossos planos para baixo, ela tem puxado isso para baixo. Então, qual é o impacto disso para os nossos planos de benefício de uma forma bastante objetiva? O impacto direto é a redução da expectativa de rentabilidade futura dos nossos investimentos, como a taxa está caindo, a gente espera ter um retorno menor no futuro, e também uma elevação do passivo atuarial. Pode parecer um pouco confuso, poxa, a taxa está caindo, a taxa de juros está caindo, mas o nosso passivo está aumentando, e o porquê que isso ocorre? Para explicar isso, se vocês me permitirem, eu vou fazer um parênteses para fazer uma explicação para que isso fique mais fácil o entendimento desse conceito. Então, vou pegar um exemplo bastante simples, que é se eu, Moisés, precisar fazer, estou planejando fazer uma viagem daqui a 10 meses, e para essa viagem eu preciso 10 mil reais, eu preciso economizar mensalmente R$ 1.000. Se eu pegar esse dinheiro mensalmente e guardar embaixo do meu colchão, eu vou precisar guardar R$ 1.000 por mês. Contudo, se eu pegar esse dinheiro e aplicar em um investimento que me renda uma taxa de 12% ao ano, eu não preciso mais guardar R$ 1.000 por ano, por mês. Eu posso guardar R$ 950, porque os outros R$ 500 lá no final dos 10 meses vai ser oriundo da rentabilidade. Então, a rentabilidade vai me auxiliar a atingir o meu objetivo, que é os R$ 10.000. Então, nesse sentido, quanto maior for a taxa de juros, menos dinheiro eu vou ter a necessidade de guardar atualmente, né? E quanto menor for a taxa de juros, mais dinheiro eu vou necessitar para atingir o meu objetivo, que não muda, independente dessa taxa. Então, fechando esse parênteses desse exemplo e entendendo o porquê a queda na taxa de juros eleva o nosso passivo, eu trouxe um exemplo de como isso impacta nos nossos planos de benefício. Então, uma redução de 1% na taxa de juros eleva o nosso passivo em 12%. Poxa vida, mas porque isso é um impacto muito grande, né? Uma redução de 1% tem um impacto de 12% no nosso passivo. E a explicação disso é porque quando a gente fala de previdência complementar, a gente está lidando com fluxos futuros de 60, 70, 80 anos, né? Porque a gente está falando de benefícios vitalícios, até o último pagamento desse plano, a gente tem um fluxo bastante longo. Então, por isso que a taxa de juros e o nosso passivo, elas têm uma correlação muito grande, e o nosso passivo é muito sensível à taxa de juros. Feito essa breve explicação, vou passar para a apresentação dos resultados do plano no ano de 2021. Vou falar de forma bastante breve, então, sobre as estatísticas populacionais desse plano. Então, nós temos 600 participantes, o total, né? O total é 600 participantes. Desse total, 129 são participantes ativos, 372 são aposentados e 99 são pensionistas. Eu chamo atenção aqui principalmente para o fato de uma concentração bastante grande em aposentados e pensionistas, o que nos dá uma característica de um plano maduro, ou seja, a gente tem uma grande parcela de participantes já em fase de percepção de benefício. Para que a gente tenha isso de uma forma mais clara, a gente tem aqui a projeção, nesse gráfico, a projeção de como a gente está prevendo a evolução desse passivo atuarial desse plano. Então, aqui em 2021, a gente tem que o nosso passivo deveria ser um pouco superior a 500 milhões.
ao longo dos anos, ele vai reduzindo, justamente por essa característica do plano ser mais maduro, ou seja, a gente está mais pagando benefícios do que arrecadando contribuições. Então, esse é um comportamento natural, que é esperado do plano, com essa característica, e aqui a gente vê que esse fluxo ele se estende até, no mínimo, 2093, né? Então, aqui a gente projetou até 2093, ele vai um pouco mais à frente, mas a gente trouxe aqui porque aqui já passa a ter um valor residual, um valor muito pequeno. Então, a gente vê que a maior concentração a gente observa aí nos próximos 40 a 50 anos nesse plano. Antes de entrar também na apresentação dos resultados do exercício de 2021, eu preciso fazer também um outro parênteses para falar de fatos relevantes que ocorreram no ano de 2021 e que impactaram também o resultado. Como os senhores sabem, a gente recebeu esse plano na transferência de gerenciamento em agosto de 2021. Então, em agosto do ano passado, a gente recebeu esse plano e, junto com ele, nós recebemos duas demandas. A primeira delas foi um déficit que foi registrado no exercício de 2020, onde a gente recebeu a obrigatoriedade de elaboração de um plano de equacionamento no valor de 9,8 milhões. Então, a gente deveria, no exercício de 2021, fazer um plano de equacionamento para esse déficit que foi registrado em 2020. Adicional a isso, a gente recebeu uma demanda de revisar o equacionamento de déficit referente ao ano de 2015, que é uma pendência que vem nesse plano ao longo dos últimos anos. Então, a gente recebeu, foi incumbido dessa missão de fazer a revisão do equacionamento do déficit de 2015, e é sobre isso que eu gostaria de repassar com os senhores o que foi realizado aqui na entidade no segundo semestre do ano passado, justamente para tratar essa demanda que a gente recebeu referente ao déficit de 2015 para resolver esse problema existente até então. Então, lembrando, aqui eu estou tratando lá de um déficit de 2015, tá? Não é ainda o resultado de 2021. Então, lá em 2015, só para que vocês entendam o contexto do porquê que a gente recebeu essa demanda, em 2015 foi registrado um déficit com necessidade de equacionamento de 23,9 milhões. Tá? Então, em 2016, seria necessário implementar um plano de equacionamento para equacionar esse déficit de 23, praticamente 24 milhões que foi registrado no encerramento do exercício de 2015. Entre a apresentação do resultado de 31 de dezembro de 2015 e a reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Família, à época, que ocorreu em 10 de outubro de 2016, houve um normativo, uma instrução Previc número 32 de 2016, que ela permitia a dedução do excedente de rentabilidade em relação à meta atuarial do valor do déficit a ser equacionado. O que isso quer dizer? Então, foi registrado um déficit em 2015, entre janeiro de 2016 e outubro de 2016, a rentabilidade da Fundação Família nesse plano, ela foi superior à meta. Então, a meta, vamos supor que fosse INPC mais 5, a Fundação conseguiu INPC mais 8%. Então, essa diferença, esses 3%, pode ser utilizado para deduzir o valor do déficit que foi registrado em 2015. Então, e esse resultado foi bastante positivo no ano de 2016, foi 22 milhões e meio. Então, do valor total que foi registrado de déficit atualizado, deduzido o valor do excedente de rentabilidade de 22 milhões e meio, foi feito um plano de equacionamento de 4,3 milhões e não mais de 24 milhões. Então, ao invés dos 24, foi equacionado 4,3. Contudo, existe como a patrocinadora ela é pública, existe um rito que é necessário ser seguido, que é a prova no Conselho Deliberativo da entidade, passa pelo Conselho de Administração da patrocinadora, que encaminha para o órgão de supervisão, que é o SEST, e somente após a aprovação do SEST é que a gente pode iniciar as cobranças do equacionamento. Ocorre que em
em 11/12/2017, entrou em vigor a instrução Previc número 16, que ela revogou o artigo da instrução 32 que permitia a dedução do excedente de rentabilidade. Qual foi o grande problema? É que o SEST ainda não havia aprovado o plano de equacionamento. Então, o grande problema que ocorreu foi isso. Quando chegou para o SEST aprovar a instrução que permitia e no qual foi aprovado no Conselho Deliberativo da Fundação Família, já não era mais válido. Então, o SEST não aprovou o plano de equacionamento. Foi feita uma consulta à época à Previc, que corroborou o entendimento do SEST. Então, esse plano de equacionamento retornou com a necessidade de que se excluísse esse excedente líquido, esse excedente de rentabilidade que foi utilizado para reduzir o déficit. Então, foi esse procedimento que a gente realizou. Então, basicamente, o que a gente fez foi pegar os 23,9 milhões e atualizar esse valor até 31 de dezembro de 2020. Então, a atualização deu 14 milhões, adicionado aos 24 milhões do déficit registrado em 2015. A gente tem que esse déficit de 2015 agora é, na verdade, 38,8 milhões. Um fato importante é que em 2017 os senhores já iniciaram a cobrança e o pagamento desse déficit, e a patrocinadora não fez o pagamento, porque ela necessitava da aprovação do SEST. Então, quando a gente fez essa revisão da atualização dos valores, a gente já considerou todos os valores que foram pagos pelos participantes, assistidos e pensionistas para esse equacionamento do déficit. Então, nesse valor atualizado, quando a gente fez a separação do que é responsabilidade da patrocinadora e o que é responsabilidade dos participantes assistidos, a gente já reduziu dos participantes assistidos o valor que foi pago durante esse período, que representou aproximadamente 1 milhão de reais entre 2017 e 2020. Um fato importante que com esse recálculo do déficit de 2015, o déficit de 2020, ele deixou de ser necessário o equacionamento, porque a gente posicionou tudo em dezembro de 2020. Como o valor equacionado saiu de 4 para 38, o resultado de 2020 também foi impactado, e foi impactado de forma positiva pela revisão do déficit de 2015. Então, o déficit de 2020, que era necessário equacionamento de 9,8 milhões, deixou de ser necessário. Então, por isso que a gente não fez um plano de equacionamento para esse plano referente a 2020. Todas essas informações já passaram no nosso Conselho Deliberativo, passaram pelo Conselho de Administração da patrocinadora e agora está em mãos do SEST, e a gente está aguardando só a aprovação deles para iniciar esse novo plano de custeio com essa nova contribuição extraordinária. Feito essa introdução, agora eu vou falar de algumas alterações relevantes que ocorreram aí no plano, sim, de fato. Para a gente introduzir isso, vou fazer uma breve explicação de que em 2021 foi realizado o estudo de aderência, que ele é um estudo realizado a cada 3 anos, onde a gente avalia diversas premissas que são adotadas nesse plano. Dentre elas, vou citar algumas aqui: crescimento salarial projetado para os participantes ativos, mortalidade geral, aí entra a questão de longevidade, né? A questão de entrada em invalidez, mortalidade de inválidos, composição familiar, fator de capacidade, taxa de juros, enfim, são vários fatores que a gente analisa nesse estudo para ver se o que a gente tem observado está aderente ao que a gente projetou, o que a gente estava observando está adequado com o que a gente está esperando. Então, nesse estudo, nós identificamos 2 fatores que precisavam ser alterados. O primeiro deles foi a taxa real de juros atuarial. Então, em 2020, essa taxa era de 5,2%, e no ano de 2021 ela passou para 4,62%.
o impacto dessa alteração é de 33,3 milhões de forma negativa. Isso aqui vai em linha com o que eu expliquei ali logo na introdução, que é aquele fator da queda da taxa de juros e como ela vem impactando no nosso plano. Se vocês lembrarem, eu comentei que uma redução de 1%, ela impacta em 11%, e aqui a gente consegue ver isso de uma forma bastante clara. A gente foi obrigado a reduzir a taxa porque ela estava excessivamente alta e a gente não iria conseguir atingir esse objetivo e a gente foi obrigado a reduzir, e isso traz um impacto negativo para esse plano. O outro fator que a gente precisou fazer alteração foi o fator de capacidade dos benefícios. De 2020 estava 98,18 e para 2021 97,7. Aqui foi uma redução do fator de capacidade. Isso trouxe um resultado positivo para o plano de 2,6 milhões. Só para a gente falar brevemente o que é o fator de capacidade. O fator de capacidade está relacionado com a nossa projeção de inflação futura. Então, a Fundação Família, nos estudos que ela estava realizando, ela estava projetando uma inflação bastante baixa. Nos nossos estudos, a gente identificou uma projeção de inflação um pouco maior do que a Fundação Família havia apontado nos estudos que eles tinham realizado para os anos anteriores. Então, a gente está projetando uma inflação média ao longo dos próximos anos de 4,1%, 4,2%. Então, feito essas duas alterações, foram os únicos fatores que foram alterados, os demais, como mortalidade, composição familiar, todos estavam adequados à nossa massa de participantes desse plano. Falando um pouco sobre as alterações das provisões matemáticas, então, no início de 2021, a gente iniciou o ano com 442 milhões de provisões e a gente esperava atingir 482 milhões ao final do ano. E quais eram os fatores que a gente utilizava para fazer essa projeção? O próprio pagamento de benefícios, ou seja, o comportamento natural desse plano, um decréscimo em função do pagamento de benefícios, e a inflação no período, que foi bastante alta, como o Rogério colocou, foi uma inflação de 2 dígitos, né? Então ela teve um impacto de 47 milhões. Isso aqui é natural, tá? Era esperado esse crescimento natural. O que a gente observou foi um passivo na ordem de 519 milhões, ou seja, uma diferença de 36 milhões em relação ao que a gente estava projetando. E o que explica essa alteração, essa mudança de praticamente 36 milhões? A gente pode ver aqui quais foram os fatores que impactaram, mas de antemão a gente vê que a alteração na taxa de juros, ou seja, aquela redução que a gente foi obrigado a fazer, ela teve um impacto de 33,3 milhões, que praticamente explica a alteração, a mudança entre o que foi esperado e o que a gente de fato observou. Aqui eu vou falar sobre as possibilidades de resultado que esse plano pode ter. Como a gente está falando de um plano BD, existem 3 únicas possibilidades. A primeira delas é o equilíbrio, ou seja, quando o ativo é igual ao passivo, ou seja, quando o patrimônio de cobertura, ou seja, todos os recursos que a gente tem no plano, são iguais a todos os compromissos futuros que a gente tem com pagamento de benefícios. Isso é o passivo do plano. Quando isso é igual, a gente tem o equilíbrio, e o equilíbrio é o que a gente busca, tá? Então, a gente tem sempre como objetivo manter o plano em equilíbrio. Existe uma segunda possibilidade, que é quando o plano está em superávit, ou seja, ativo maior do que passivo. Nós temos mais recursos do que compromissos futuros, então nós temos um excedente financeiro que a gente chama de superávit. E nós temos, na outra ponta, o déficit, que é quando ocorre do ativo ser menor do que o passivo, ou seja, nós temos menos recursos do que compromissos com pagamento de benefícios futuros. Então, isso a gente tem uma insuficiência financeira que a gente chama de déficit. E aí, indo para o resultado desse plano em 2021. Nós tivemos um patrimônio de cobertura de 331 milhões,
e provisões matemáticas de 452 milhões. A diferença entre esses dois valores é o nosso resultado contábil. Então, nós tivemos um déficit de 120 milhões no plano no exercício de 2021. Contudo, quando a gente avalia a solvência desse plano, ou seja, quando a gente avalia o resultado técnico atuarial, é permitido a dedução do ajuste de precificação, e esse resultado ele é positivo em 26,8 milhões. Bom, mas o que é o ajuste de precificação? Esse é um termo técnico que a gente utiliza no mercado para explicar o excedente de rentabilidade dos investimentos, excedente de rentabilidade futuro dos investimentos. O porquê isso? Porque na carteira de investimentos existe um conjunto de títulos que já foi adquirido com uma rentabilidade superior ao mínimo exigido, gerando assim um déficit, né, gerando assim um excesso de rendimento. Um exemplo prático, se a gente tem na carteira um título que foi comprado com INPC mais 6% e a nossa meta atuarial é INPC mais 5%, a diferença de 1% é o nosso ganho futuro de rentabilidade. Então, a gente projeta todo esse fluxo do título que a gente tem comprado, traz a valor presente e esse ganho futuro que a gente está esperando é permitido deduzir do déficit contábil que foi registrado. Então, por isso que o nosso resultado atuarial para fins de solvência e análise de déficit foi de 94 milhões em 2021. E aí, remetendo ao slide anterior, onde eu fiz as 3 possibilidades de resultado, a gente tem essa situação aqui, onde o patrimônio de cobertura é inferior às nossas provisões matemáticas. Então, aqui a gente vai ter o ajuste de precificação, que é esse ganho futuro de rentabilidade, mas ainda assim a gente tem uma fatia que precisa ser recomposta aqui no nosso patrimônio, que é o nosso déficit de 94 milhões. Vocês podem estar se perguntando, mas como esse resultado evoluiu ao longo de 2021 para a gente chegar nesse resultado deficitário de 94 milhões? E aqui consta essa explicação. Em 2020, a gente encerrou o exercício com 42 milhões de déficit. No decorrer do ano de 2021, ocorreram fatores negativos e alguns positivos que colaboraram para que esse déficit saísse de 42 e chegasse em 94 milhões. Os fatores negativos foram, primeiro, a meta atuarial do resultado contábil, com impacto de 9,8 milhões. O que é isso? É a própria existência do déficit. Eu tenho um patrimônio que ele é menor do que patrimônio de cobertura que é menor do que o meu passivo atuarial. Contudo, eu estou projetando que esse passivo atuarial vai render a INPC mais a taxa de juros real. Se eu não tenho essa contrapartida no ativo, eu vou deixar de ter essa rentabilidade. Então, isso entra como um resultado negativo no plano, ou seja, déficit gera déficit. Então, ele traz um resultado negativo para o plano. A rentabilidade abaixo do esperado, então isso teve um impacto mais significativo no plano. A gente está falando de um impacto de quase 50 milhões, 49,7, de rentabilidade obtida que ficou abaixo da nossa meta atuarial. Eu vou falar sobre isso no próximo slide. Alterações de premissas, então teve um impacto de 30,8 milhões, também um impacto significativo, e aqui se explica basicamente pela alteração na taxa de juros que foi realizada, então sendo de 5,2 para 4 e pouco, conforme eu mostrei nos slides anteriores. E outras variações teve um resultado negativo de 11 milhões. No lado positivo, nós tivemos o ajuste de precificação, então é um ganho que teve na carteira em função da redução da taxa de juros atuarial, né? Lembrando aquele conceito de ganho futuro de rentabilidade, como nós reduzimos a nossa taxa atuarial, essa diferença acabou ficando um pouco maior nesse plano, então nós tivemos um ganho de 10 milhões, e o próprio equacionamento do déficit de 2015, né, a revisão desse déficit de 2015, trouxe o resultado positivo para fins de análise do resultado de 2021. Então, isso trouxe um resultado positivo de 39 milhões. Falando um pouco sobre a rentabilidade, que foi o que teve o maior impacto no nosso plano,
Como o Rogério muito bem já explicou, com muito mais propriedade no início da apresentação, a nossa rentabilidade no plano obtida foi de 2,48 e o que nós tivemos de meta atuarial foi 16,7, principalmente impactado por um INPC acumulado no ano de 2021 na casa de 2 dígitos, como já foi colocado. Então, a gente teve um INPC de 10,96, acrescido de uma taxa de juros real de 5,2%. Então, na composição desses dois fatores, a gente chega nos 16,73, que realmente foi uma taxa muito alta para um plano de benefícios, para qualquer plano de benefícios, na verdade. Então, resumindo, o nosso resultado atuarial do plano ele foi deficitário. Nós tivemos um déficit de 94 milhões, isso representa 20,7% das nossas provisões totais. Contudo, quando a gente analisa a solvência, a Previc permite que haja um déficit sem a necessidade de nenhum plano de equacionamento. Existe um cálculo bastante complexo que é feito para se chegar nesse percentual. Eu não vou adentrar na metodologia desse cálculo, eu só trouxe o resultado final para vocês. Então, a Previc permite que tenha 8,9% das provisões sem necessidade de equacionamento. 8,9% é equivalente a 40 milhões. O que isso quer dizer? Então, todo valor que fica abaixo de 40 milhões não é necessário a gente tomar nenhuma providência. E todo valor que excede 40 milhões, a gente precisa equacionar. E foi o que a gente observou no ano de 2021. A gente observou 94. Então, a diferença entre 94 e 40, a gente vai precisar fazer um plano de equacionamento. E é essa a conclusão que a gente tem. Então, a diferença entre esses dois valores é de 53,6 milhões, ou seja, no decorrer do ano de 2022, a gente vai precisar apresentar um plano de equacionamento para equacionar, no mínimo, 53,6% de acordo com a legislação. Lembrando que aqui não é algo que a entidade queira, patrocinadora ou participante. Isso aqui a legislação determina que a gente é obrigado a fazer esse plano de equacionamento no ano de 2022. Falando um pouco sobre o calendário desse plano de equacionamento, como isso funciona. Então, a gente está aqui no início de 2022, eu estou apresentando o resultado do plano em 31 de dezembro de 2021. Então, no decorrer do ano de 2022, a gente precisa aprovar um plano de equacionamento para que inicie a cobrança até abril de 2023. E o trâmite burocrático que é feito aqui, então a gente apresenta o plano de equacionamento, passa pelo Conselho Deliberativo da Elos, manda para o Conselho de Administração da patrocinadora, que vai mandar isso também para o SEST. Aprovado nas 3 instâncias, a gente inicia a cobrança do novo plano de custeio, já considerando as novas alíquotas de contribuição extraordinária. E para finalizar, então, eu trouxe aqui só um esclarecimento que o termo técnico, déficit técnico atuarial, talvez não seja tão claro para todo mundo, e isso pode gerar algumas preocupações. Quando a gente fala que há um déficit no plano, pode gerar preocupações, no sentido de, poxa, será que a entidade está com dificuldades de pagar meu benefício? Será que a entidade está enfrentando dificuldades financeiras? E não é isso, tá? A existência de um déficit técnico atuarial, dependendo dos valores, não representa uma dificuldade financeira da entidade. Ele é um sinal de alerta, porque como a gente lida com fluxos de pagamento de 70, 80 anos para frente, o que o déficit técnico atuarial está nos indicando? Que a gente precisa tomar providências para que não falte dinheiro lá na frente. Então, a gente precisa equacionar os valores, a gente precisa readequar as cobranças para que a gente consiga honrar como entidade com todos os benefícios que foram propostos, nos valores propostos ao longo de todos os próximos anos, de forma vitalícia para todos os participantes ativos, aposentados e pensionistas. Senhores, essa foi a minha apresentação. Eu passei de forma bastante breve por bastantes assuntos, são assuntos bastante densos também.
tentei ser mais objetivo e didático possível. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, seja para responder questionamentos agora, ou se quiserem entrar em contato comigo, esses são os nossos canais de atendimento. Vocês fiquem à vontade, a gente está à disposição para aprofundar e discutir qualquer ponto que não tenha ficado claro ou que tenha ficado alguma dúvida. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, e se não houver novas perguntas, obrigado e uma boa tarde. Vivian, contigo. Muito obrigada, Moisés, pelas tuas explicações. Até o momento não chegou nenhuma dúvida para a gente. Reitero, né, o que o Moisés falou, os nossos canais de atendimento estão à disposição. Então, claro, se não quiserem, né, compartilhar agora, nesse momento, as dúvidas, ou se tiverem dúvidas futuras, entrem em contato com a gente. A nossa equipe de atendimento, se for alguma informação muito técnica, coloca vocês em contato com o nosso time de especialistas. Então, a gente está com esse canal aberto. Aproveito também para pedir para que os senhores e senhoras atualizem seus cadastros conosco lá na Elos, para que a gente tenha e-mail, celular atualizado de vocês, para que a gente consiga, né, como mandar o convite, como a gente mandou o convite dessa reunião, para que a gente consiga mandar outros comunicados, para que vocês recebam as nossas news periodicamente. Então, é importante manter esse cadastro com a gente. As apresentações vão estar disponíveis a partir da próxima semana, né? Então, quem não pôde participar, se quiserem falar com seus colegas, né, vão poder assistir a essa gravação na próxima semana, bem como as apresentações do Moisés e do Rogério. Agora, pelo chat, acho que chegou um questionamento aqui para a gente. O senhor Ayrton Miller. Olá, boa tarde. Gostaria de saber como faço para ver o valor que foi migrado da Fundação para Elos. Quem pode nos ajudar com essa resposta? Rogério? Isso vai estar disponível nos relatórios de rentabilidade, né, que a gente está ajustando ali o ano de 2021. E se tiver alguma dificuldade, também pode entrar em contato comigo, que a gente abre um chat rapidinho, eu posso demonstrar ali que tem na nossa carteira de investimento sem problema nenhum. Mas a ideia é colocar tudo nos relatórios no portal da Fundação Elos. Relativo ao investimento, né? Isso, a gente vai divulgar agora também um relatório anual, até sexta-feira, e aí essas informações também vão estar disponíveis no relatório anual. Tem uma parte só sobre o plano BDCGTE, e lá vão ter todos esses valores abertos. Bom, temos mais algumas perguntas aqui. Senhor Luiz Fernando, o equacionamento é pago por todos os integrantes, ativos, aposentados e pensionistas? Moisés. Perfeito, uma ótima pergunta, Luiz. Sim, ele é pago por participantes ativos, aposentados, pensionistas e pela patrocinadora. Então, a gente tem a paridade contributiva. Lembrando, a patrocinadora vai arcar com 50%, que é o que é previsto na nossa legislação, por ela ser uma patrocinadora pública, e o restante, os outros 50%, é dividido entre ativos e aposentados e pensionistas. Então, é essa divisão que é feita para fins de plano de equacionamento. Uma pergunta do senhor Giovanni. Existe alguma informação sobre migração desse plano BD para um novo plano CD? Sim, nós estamos elaborando, e nós estamos em fase de elaboração de estudos para avaliar a possibilidade de um processo de migração do plano BD para um novo plano CD. A gente não tem maiores informações ainda, porque a gente está avaliando viabilidade, analisando, fazendo diversos estudos para ver impactos, e assim que a gente tiver informações, a gente vai dar ampla divulgação para isso. Bom, o Luiz Fernando pergunta, né, na sequência, o que ocorrerá se houver a migração em massa para o plano CD? Para fins de plano BD, não vai haver problemas ou dificuldades por haver a migração. O que acontece? Quando ocorre a migração,
a patrocinadora ela é obrigada a arcar com a parte de déficit de responsabilidade dela dos participantes que estão migrando. Então, os participantes que forem migrar, a patrocinadora vai pagar o déficit de responsabilidade dela, assim como o participante ou assistido que fizer a migração também vai ter que quitar esse déficit no momento da migração. E ele pergunta também se há alguma estimativa de prazo, né, ou deadline para essa migração, para ser divulgada, acredito eu, essa migração. A gente não tem prazos definitivos, porque até um processo de migração a gente tem diversos players, né, que analisam esse processo. A gente envolve Previc, patrocinadora, e eles por vezes demoram um pouco para nos darem um posicionamento. Mas acredito que até o ano que vem a gente já tem algo bastante avançado nesse sentido. Senhora Ruth pergunta, então, provavelmente terá contribuição extraordinária de 2015 e 2021, além da de 2014? Isso, Ruth, exatamente isso. Então, a de 2015 já é dado, então a gente está aguardando só a aprovação do SEST para iniciar a cobrança, então provavelmente isso ocorra no decorrer agora dos próximos meses, e além disso, a gente registrou um déficit agora em 2021, que foi o resultado que eu mostrei para vocês agora há pouco. Só que essa contribuição de 2021, ela inicia a cobrança só em abril de 2023. Então, a gente tem um espaço de tempo até o início da próxima contribuição extraordinária. Mas a afirmação é exatamente essa. Déficit de 2014 já implementado, 2015 com a revisão e agora 2021. Senhor Anselmo Malaguês pergunta, em razão desse déficit inesperado e consequente novo contingenciamento, não estaria na hora da Fundação Elos rever sua estratégia de investimento do plano, não repetindo o que a Fundação Família Previdência fazia? Essa quem pode nos ajudar? Rogério? É isso que a gente pretende fazer, é adequar a carteira com a nossa cultura de investimento, né? Isso não foi feito porque o momento de mercado em 2021 e início de 2022 estava desfavorável, então a gente ia vender num momento muito inoportuno. O outro ponto que fez com que a gente aguardasse também, a gente sempre faz um estudo que chama-se ALM, que é investir, né? É o casamento da carteira de investimento com as obrigações do passivo. O que é isso? A gente tem uma carteira de investimento mais aderente às obrigações do plano, só que, como foi colocado aqui pelo Moisés, o plano tem um déficit relevante, expressivo, né, que precisa ser endereçado. Então, se a gente fizesse esse estudo de ALM, o resultado dele não ia espelhar a real necessidade do plano com os ativos de investimento mais aderentes. Então, a gente esperou, né, está aguardando aí a conclusão desse LM, mas aos poucos a gente vai adequar essa carteira, começando pela renda variável, pelos multimercados, que aí você troca o produto de investimento, né? Você sai de um BOVA11, vai para um fundo de investimento, no multimercado você sai de um fundo A, vai para o fundo B, né? Essa é a nossa ideia. E na renda fixa, o que chama a atenção um pouco, que a gente não faz e tem no plano, é crédito privado, então a medida... E o crédito ali que tem também, hoje na carteira, é um crédito bom, não é um crédito ruim, e adequando aos poucos também isso, e investindo mais em NTNB ou LTN, um pré, um pós, conforme a necessidade do plano. E também a parcela de fundos de renda fixa, investir nos nossos fundos exclusivos e não em fundo aberto. Essa é a nossa cabeça, que a gente pretende nos próximos dias, né? Nos próximos dias que eu falo assim, não é os próximos dias, 10, 15 dias, ao longo do primeiro semestre aí do ano, tá? Que o ambiente começa a ficar um pouco mais favorável do que ter feito isso em 2021.
senhor Luiz Fernando pergunta: a contribuição extraordinária 2015 foi interrompida por qual motivo? E qual a expectativa de percentual dessa nova contribuição extraordinária? Moisés. Perfeito, ótima pergunta. A contribuição extraordinária de 2015 ela foi suspensa justamente por esse descasamento que estava havendo, ou seja, participantes e assistidos estavam pagando, a patrocinadora não estava pagando porque não tinha a autorização do SEST. Como a gente elaborou um estudo revisando os valores de 2015, a gente optou por suspender as contribuições do déficit que vinham sendo cobradas, para que com a aprovação do SEST, aí a gente calculou todos os valores que vinham sendo pagos, com a aprovação do SEST, a gente inicia a cobrança tanto para participante assistido quanto para patrocinadora, para que isso evolua de forma linear, né? O que estava acontecendo era a patrocinadora não estava pagando e o participante estava pagando, então a gente sempre tinha esse descasamento. Como o déficit ele é paritário, ou seja, 50% para cada um dos lados, é importante que a gente tenha essa evolução de forma conjunta. Então, esse foi o motivo pelo qual a gente suspendeu a contribuição e vai retomar só quando a gente tiver autorização do SEST para que a patrocinadora efetue as contribuições, mas também aí com a autorização do SEST a gente possa ter essa igualdade no momento da contribuição extraordinária. E respondendo já a próxima pergunta do Luiz, qual a expectativa de percentual dessa nova contribuição extraordinária? Relacionado ao exercício de 2021, desse déficit que eu apresentei para vocês, a gente não tem ainda o percentual de contribuição extraordinária. Esse é um estudo que é realizado ao longo do ano de 2022, então até o segundo semestre a gente vai elaborar esse estudo, aí avaliando qual o percentual de responsabilidade de participante, assistido e patrocinadora, e aí sim a gente vai ter essa informação. Mas nesse momento, a única informação que a gente tem é do déficit, da existência desse déficit, e a apuração dos percentuais, ela ocorre no decorrer do ano. Vivian, deixa eu só complementar aquele questionamento sobre os ativos que foram migrados. Conversei ali na Elos agora. Os nossos relatórios estão prontos, tá? Eles só não estão publicados no site por uma deficiência ali da estrutura do site, que a área de TI já endereçou com o suporte, então eles estão trabalhando já para deixar a estrutura do site pronta para receber as informações do plano BDC-GTE. Certo, obrigada, Rogério. Bom, acho que sem mais perguntas até o momento. Então, a gente vai encerrando, agradecendo a participação de todos nessa live e reiterando que os nossos canais estão abertos, né, para um diálogo, para que tirem suas dúvidas, né, para que conversem com a gente. Acabou de chegar mais uma. Senhor Marcelo, por que pagamos mais taxa administrativa do que os outros planos? Quem pode nos ajudar? Moisés, algum diretor? Na verdade, posso responder essa, Vivian? A gente Claro. tá revisando a nossa estrutura de cobrança administrativa, então a gente mudou de taxa de carregamento para taxa de administração, né? Então a gente vinha cobrando taxa de carregamento quando a gente recebeu esse plano na transferência de gerenciamento. No final do ano de 2021 a gente mudou a modalidade, a gente passou a cobrar taxa de administração. Então, de forma a igualar o método de cobrança aos outros planos. Claro, cada plano ele tem uma estrutura que exige mais ou menos da entidade, então por isso que existe essa diferenciação de taxa entre planos. Então, basicamente é isso. O senhor Luiz pergunta também, qual era o percentual da contribuição extraordinária 2015? Eu não tenho de cabeça o valor exato, mas era algo em torno de 0,4%. Acho que era 0,45, algo nesse sentido. Perfeito, 0,47. Isso. Ana Maria nos ajudou aqui. Isso. Obrigada, Ana Maria. Se mais alguém quiser
fazer alguma pergunta? Então, a gente vai encerrando mesmo agora. Obrigada a todos. Deixo a palavra com a nossa diretoria para fazer o encerramento. Muito bem, eu agradeço aí a participação de todos, né, e reitero que a Elos continua lá, estamos de portas abertas, vocês têm os caminhos aí para a comunicação, qualquer dúvida, não hesite em nos procurar, né? Uma boa tarde a todos. Não sei se o Rafael e o Roberto quer também se despedir do grupo, mas da minha parte estamos encerrados. Boa tarde a todos e ficamos à disposição. Obrigado. Eu acho vamos aproveitar que chegou uma última perguntinha, eu acho que essa é bem importante a gente esclarecer. Eles perguntam se todo o valor da Fundação CE foi migrado para o plano BD da Elos. Acho que é importante que essa informação fique bem clara também a todos. Eu posso, de repente, já que eu estou comentando, posso responder? Claro. Sim, na verdade, até o termo, para a gente ser bem coerente com a legislação, não é migração, mas é transferência de gestão, né? Então, o patrimônio do plano ele foi transferido na sua integralidade para a Fundação Elos, né? Então, é claro que isso é um termo aqui nosso, o participante não tem obrigação, o Ayrton, né? Obrigado pela pergunta, mas o termo correto a gente transferiu. Então, o patrimônio foi integralmente transferido. É claro que a gente está fazendo adaptações para agora passar para uma gestão da Elos, como o Rogério comentou, e isso aos poucos a gente vai fazendo essas adequações, mas o patrimônio foi 100% transferido, tá? Obrigada, Rafael. Então, obrigada a todos. Uma boa tarde e até nosso próximo encontro.